14h04. Eu declaro aberta a 8ª reunião ordinária, primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Eu sou muito pontual em horário, o Paulo sabe como é que eu sou, né, Matheus? Então, vamos iniciar não dá para aprovar a ata ainda. Nós temos duas discussões com convidados. Uma é sobre o acolhimento de moradores de rua pelo Centro POP, nesse período de pandemia da Covid-19, um requerimento da vereadora Iracema, onde nós convidamos a Secretaria da Assistência Social e também a Secretaria da Saúde. E também temos um outro assunto, requerimento desta vereadora, para discutir o retorno do funcionamento do transporte coletivo no município de Joinville, os cuidados necessários à prevenção e ao controle da pandemia do Covid-19. Também temos aqui os convidados, o CEINFRA, e seja bem-vindo, secretário Romualdo, e também a Secretaria da Saúde. E do SAS, Secretaria da Assistência Social, seja bem-vindo, Cleiton Barbosa. Também agora eu cito a presença da vereadora Iracema, membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a Tânia Larson, presidente da comissão. Também quero citar o apoio técnico nosso dos servidores do Paulo Ribeiro e também do Matheus. Muito obrigado, sempre nos ajudando, nos dando apoio, né? Eu vou passar a palavra, só que está faltando a Secretaria da Saúde, tanto para a discussão. Nós vamos usar meia hora, até porque nós temos até 15 horas com a... Opa, a Secretaria da Saúde também já entrou. Nós temos até 15 horas, temos meia hora para discutir sobre o ônibus e meia hora sobre os moradores, o acolhimento dos moradores de rua. Também aqui cito a presença também do apoio nosso da nossa servidora Patrícia e também da Secretaria da Saúde, o Andrei e a Edilaine. Sejam bem-vindos. Eu vou passar, vamos discutir primeiro sobre o acolhimento dos moradores de rua. A requerente é a vereadora Iracema, na qual eu vou passar a palavra para ela dar uma justificativa o porquê desse requerimento, ela fazer as perguntas pertinentes ao requerimento e passo a palavra para a Secretaria, para o SAS e também para a Secretaria da Saúde para responder aos questionamentos da vereadora. Com a palavra, vereadora. Liberar o microfone para a vereadora, da vereadora por 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, os técnicos, aqueles que nos acompanham, aqueles que vieram nos ajudar nas respostas, nas perguntas, para agradecer a todos. Aqueles que nos ouvem pelo YouTube, pelas redes sociais. Então, a minha preocupação é muito grande quanto aos moradores de rua, dia de frio e de chuva. Nós temos muitos na Comasa, não só na Comasa, mas em vários lugares. Na verdade, eu gostaria de saber se existe um plano emergencial, agora nesse inverno, para colocar esses moradores de rua só para dormir. Porque o Centro POP, ele faz um bom trabalho, eu sempre elogio o trabalho deles. Eles dão comida, eles tomam banho. O problema é que eles não têm onde dormir daí. Porque não adianta botar em casa de imigrante, passagem, porque você já falou uma vez, né, Tânia? Eles não ficam, eles não querem ficar. Isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Mas o povo está me procurando muito, Iracema, como é que vai ser esse ano? Vai ter algum ginásio aberto? Vai ter, segundo, vai ter um frio muito intenso esse ano. Então, a minha preocupação seria sobre isso aí. Ok, vereador Iracema. Também cito a presença do vereador Rodrigo Facchini e do vereador Wilson Paraíba, membros também da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Só antes de abrir a palavra, não sei quem vai falar primeiro, se é a Secretaria da Assistência Social, só faz um sinalzinho, se é a Secretaria da Assistência Social ou Saúde. Eu só quero deixar só para completar a sua fala, vereadora. Eu acompanhei algumas ações de longe da Secretaria da Saúde, tá? Com moradores de rua na rua Florianópolis. Eles colocam a máscara, o pessoal, o profissional da saúde sai,
eles voltam da mesma forma no acolhimento. Mas quem vai falar primeiro é o Secretaria da Assistência Social, ok, Cleiton? Para responder ao questionamento da vereadora Iracema? Pode falar. Pode ser? Tá liberado o microfone? Tá liberado, tá liberado. Tá liberado. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Então, assim, ó, quanto a essa questão, nós tivemos o último abrigo foi liberado em 2017, já sendo bem direto, assim, se houver a questão do frio ali, a intensificação, agora começa dia 20, o nosso inverno, né? Tende a ser mais rigoroso, aí a resposta é sim, realmente será aberto um local, né? Quanto ao local propriamente dito, já existe todo um fluxo criado pela assistência social de como proceder diante dessa situação, com os profissionais, né, que ela vai acionar. E aí, se a Defesa Civil, tudo isso começa pelo start da Defesa Civil. A Defesa Civil nos dá um alerta, né, e mediante a esse alerta, a gente começa esse processo de montagem, né, do abrigo, vamos chamar do albergue, né, albergue temporário. Então, tem essa possibilidade, mas ele é startado mediante a condição ali da intensificação do frio, que a Defesa Civil nos comunica, e a gente, então, né, começa daí a fazer o procedimento. Nesse momento, até então, ainda não tem nenhum alerta, né? Ok. A Secretaria da Saúde tem alguma informação, até porque vocês também fazem o acompanhamento, né? Eu passo a palavra, então, ao Andrei ou à Edilane, quem quiser falar. Não, tá sem som, Andrei. Tá liberado, mas tá sem som. Só libera o som. Bem embaixo na telinha tem um mute, só liberar ali você já consegue falar. Não tá. Se alguém da nossa TI puder fazer contato com o pessoal ali da secretaria para dar uma orientação para eles. Enquanto isso, vereador Facchini, vereador Paraíba, algum questionamento, alguma pergunta? Nós temos meia hora para cada assunto, porque hoje nós temos 2 temas. Então, estou dando 3 minutos para cada um para perguntas e questionamento em relação aos moradores de rua no acolhimento durante o período da Covid e o período, o período do inverno. Agora está só liberar agora aqui o som para a secretaria. Tá fechado o som. Pode falar agora, Andrei. Vereador Rodrigo, vereador Paraíba, alguma pergunta, algum questionamento, enquanto se ajeita o som da Secretaria da Saúde? Vereador Iracema, algum questionamento sobre a resposta da Secretaria da Assistência Social? Libera o som da vereadora Iracema, então. Então, Tânia, eu quero agradecer a resposta dele. Isso aí, a gente já fica um pouco mais despreocupado com os moradores de rua. Às vezes tem gente que diz para mim, Iracema, tinha que botar um cada bairro. Não é assim, não, eu sei que não dá.
Mas eu acho que o que ele colocou ali vai ser muito importante. Vão receber os moradores de rua para ter um lugar para dormir. Eu não lembrava o ano que eles tinham feito esse trabalho no ginásio aí. Então, eu já fico feliz por isso. E vamos continuar fiscalizando, né, para ver se realmente vai acontecer isso. Nós temos que se preocupar, tanto com os animais como com o nosso povo. Então, eu agradeço ele da resposta que ele me deu hoje. Obrigada. Secretaria da Saúde está conseguindo? Não está liberado ainda o som. Hoje, Tânia. Opa, conseguiu aqui o Andrei. Pedimos desculpas pelas falhas técnicas, né? Mas é porque era necessário recarregar a página, daí agora que recarregou está funcionando. Ok, então você tem 3 minutos, pode falar. Beleza. Com relação à questão da população em situação de rua, algumas ações específicas têm sido feitas pela Secretaria da Saúde, né, com relação a esse público em especial. É um público que tem uma situação de vulnerabilidade que é muito específica, né, tem demandas de saúde que são muito singulares, e para isso a Secretaria da Saúde tem estruturado a equipe do consultório na rua, né, que é uma política do Ministério da Saúde, que faz atendimento, que capta, né, essa população, insere nos serviços de saúde, faz um acompanhamento diferenciado e adequado às especificidades desse público. Por conta da situação de pandemia, as pessoas em situação de rua estão sendo inseridas no nosso programa de testagem, né, estão realizando testes, por enquanto não temos nenhum resultado positivo entre essa população, o que é um grande alívio para nós, né? Temos algumas outras demandas de saúde, mas os encaminhamentos têm sido feitos conforme a necessidade, sem maiores problemas, sem intercorrências, por enquanto. Mas, e também as nossas equipes sempre estão em articulação com as equipes da Secretaria de Assistência Social para permitir, né, um atendimento multissetorial desse público que tem necessidades mais diversas e os órgãos públicos precisam se comunicar e conversar para prestar um atendimento melhor para essa população. Seria isso. Obrigada, Andrei. A gente sabe do trabalho de vocês, a gente sabe também do trabalho da Secretaria de Assistência Social em relação aos moradores de rua, que é muito difícil. Eu tive experiência própria de tentar ajudar um morador de rua, não consegui, quer dizer, no início a gente conseguiu, mas depois ele voltou. Então, é complicado porque tem que ter a boa vontade deles também, a força de vontade deles. E principalmente em acolhimento. A gente sabe que é difícil, né? Porque eles estão acostumados a viver naquele grupo e ter a liberdade deles. Eles não aceitam algumas diretrizes, um regimento interno em cima de algumas ações em local de acolhimento. É complicado. Mas alguém tem mais alguma pergunta para a gente para o segundo assunto? Vereador Facchini, por 3 minutos. Muito obrigado, vereadora Tânia. Eu quero aproveitar e saudar a todos que aqui estão, de forma especial aos que aqui representam o Executivo. A gente sabe a missão que tem, especialmente nesse momento que é tão difícil a todos nós, né? Está sendo um desafio diário a todos, especificamente aqueles que têm essa prerrogativa de estar na ponta, fazendo esse trabalho de defesa da vida humana, esse trabalho de acolhimento. Enfim, eu tenho clareza da dificuldade do desafio que está aí colocado. Mas, Cleiton, a minha pergunta é a seguinte: a gente vinha já há bastante tempo tratando esse tema, né, pessoa em situação de rua, e a forma que o Executivo Municipal enfrenta essa situação. E aí eu falo de um momento chamado o antigo normal, né? E o grande questionamento que nós tínhamos à época, e aí eu falo na época do museu, o vereador Maurício Peixe, a vereadora Iracema, a própria vereadora Tânia, quando nós questionávamos a secretaria, na pessoa do secretário Wagner, sobre um cadastro, né, destas pessoas em situação de rua. Eu sempre fiz uma fala, inclusive bastante contundente, dizendo que nós partimos do pressuposto que todos somos filhos do mesmo Deus e todos somos pessoas do bem. Agora é necessário que a gente tenha, no mínimo, um cadastro de quem são essas pessoas em situação de rua, qual sua vida pregressa, qual o seu histórico, inclusive sua ficha criminal,
né? Porque a gente sabe que existe aí sim a possibilidade destes terem praticado crimes em outras cidades e, com isso, estando aqui em Joinville, colocar em risco e vulnerabilidade o bem-estar, a segurança e a vida dos cidadãos joinvilenses. Claro que aqui não está, essa minha fala, eu quero deixar muito registrado, não está imbuído de nenhum tipo de preconceito, e sim de prevenção. E naquele momento, quando fazíamos essa discussão, aí eu falo de 6 meses atrás, 1 ano atrás, não existia nenhuma ação nesse sentido. Eu acho que a gente fez um alerta, a secretaria, imagino que tenha se colocado, né, tenha atendido esse chamado, e eu, em alguns momentos, usei exemplos de alguns, não dá nem para chamar de cidadão, né, porque lamentavelmente ele está à margem da cidadania, da condição de cidadania, mas algumas pessoas que em situação de rua esteve colocado num determinado ponto da cidade durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, e não existia sequer uma abordagem, né, da secretaria no sentido de tirar esse ser humano de lá e acolher, enfim, ou mesmo, ao menos, ter um cadastro e saber quem são essas pessoas. Então, a minha pergunta, Cleiton, é nesse sentido, né? Se a Secretaria de Assistência Social conseguiu fazer esse trabalho, se hoje nós temos a condição de ter um diagnóstico, um raio-x fidedigno, né, de quem são essas pessoas, e ao mínimo quantas pessoas hoje estão em Joinville em situação de moradia de rua, né? Porque Vereador, conclua por causa do seu tempo. Esse levantamento, esse cadastro, esse raio-x, ele é extremamente importante, inclusive para que haja uma política transversal, né, para que as demais secretarias possam fazer a sua atuação. Então, é nesse sentido a minha pergunta. Quantas pessoas são e se existe esse cadastro? Liberar para o Cleiton. Cleiton, só um minutinho que você está sem som. Só tem que liberar. Agora, acho que deu, né? Deu. Ok, né? Então, vereador, realmente houve essa manifestação pública, né? E foi bem importante. Então, realmente nós fizemos algumas articulações com outras políticas públicas já, né? Algumas são até mais sigilosas, né? De segurança pública e tal, que eu não posso assim expor aqui, né? Mas em sua maioria a gente teve um avanço. Hoje nós temos uma equipe de abordagem social, então que ela foi ampliada, né? Antes a gente estava reduzido a 2 pessoas, hoje nós já temos 5 e temos carro todos os dias, isso desde o finalzinho do ano passado, né? E isso nos permitiu também avançar, fazer o reconhecimento desse público com muito mais força, agir com mais ciência também, eu digo ciência do ponto de vista científico, que é fazer um levantamento, quais são as regiões de Joinville onde se concentram a maior parte do público. Então, a gente está conseguindo reconhecer. Hoje nós temos um fluxo que, em períodos normais, vamos falar do período pré-Covid, até fevereiro nós tínhamos uma média de 380 pessoas, que são os nossos fixos, aqueles que nós reconhecemos dentro do município, que a gente já sabe quem tem um levantamento do histórico, e tem ali mais um público que sempre fica flutuando ali de entre 100 a 150, que são aqueles, os trecheiros, os malabares, o pessoal que se utiliza da rua para poder sobreviver, né, de alguma forma. Ou mora dentro de áreas depredadas públicas, né, ou invade construções particulares, enfim, mas ele sobrevive da rua, né? Então, a gente teve sempre essa margem, né? Então, 150 mais ou menos aí por mês que estão passando por Joinville, 380 fixo. Quando chegamos no período do Covid, aí nós chegamos a algumas deduções, queira por ônibus, né? Por as dificuldades de acesso de ônibus, enfim, e também identificamos do auxílio emergencial, né? Muitos desses que são nossos reconhecidos, alugaram casas, kitnets, enfim, né? E muitos também, por esse início do período de frio, começaram a ir para uma migração, como a gente chama aqui, que é para a comunidade terapêutica. E então a gente tem aí, assim, não é tão comum quanto esse ano, porque o auxílio emergencial permitiu um movimento maior, né? Então, para vocês terem uma ideia, diariamente a gente tinha um fluxo aqui de entre 80 até 90 pessoas, né? O POP fica aberto das 7 da manhã às 7 da noite, né? Então, assim, a gente tinha esse fluxo.
Hoje a gente está com um fluxo muito reduzido, que chega a 25 pessoas, né, na média dia. Então, eles realmente teve um êxodo, né? E a nossa contagem de rua, né, a nossa contagem de rua, quando vai lá o nosso povo, ele passa ali, eu acho que o Joinville está com uns 40 bairros, mais ou menos, né? Então, a gente faz isso uma vez por mês. Esse mês a gente só identificou 73 pessoas, que é um recorde dos recordes, né? Mas a gente sabe que eles estão, sim, ainda aí, né? E estão em outros lugares, né? Enfim, ou ocuparam, alguns saíram, foram para a comunidade terapêutica, né? E vão retornar. Mas respondendo bem direto, então, assim, nesse período de Covid, a gente está com, hoje, identificados no nosso município em atendimento, 183 usuários, né? E por média aí de uns 30 que ainda estão chegando de fora, por aplicativo, né? Por carona, né? Vem a pé de municípios vizinhos. Tem alguns municípios vizinhos que, inclusive, não estão atendendo, né? Como aqui Joinville está fazendo, então eles estão vindo a pé, enfim, estão se deslocando, né, para encontrar algum tipo de apoio dentro do município, né? Mas assim, encontramos vereador, né? Não é um papel mentir aqui, né? Há pessoas que não são reconhecidas ainda dentro de Joinville. Sim, né? Então a gente ainda existem pessoas em situação de rua que infelizmente a gente ainda não conseguiu compor cadastro, mas em grande maioria, né, em grande maioria, até quando a gente sai para fazer a contagem, a gente verifica se reconhece aquelas pessoas, a grande maioria já são pessoas reconhecidas, né, nesse momento. E sim, a gente, assim, não é um cadastro como a sociedade talvez está pedindo ali, mas sim, a gente já tem articulado muito com as outras políticas públicas, né, segurança, né, saúde, que são nossos parceiraços, né, assim, nós temos se comunicado para tentar aprimorar. Universidades também têm se aproximado para fazer estudos para a gente melhorar essa comunicação de atendimento. Então, nós estamos realmente tentando avançar e escutar o que a população, os anseios de um lado da sociedade e também os anseios do nosso público, né, que são as pessoas em situação de rua, essas dificuldades que eles têm, né, o que nós podemos fazer, né, para realmente levar o direito até eles, né, todo o direito de acesso, seja socioassistencial, de saúde, de segurança, né. Então, nesse momento a gente tem. E agradece também, como diz a vereadora ali, né, essa cobrança ela é muito importante, porque ela vem realmente para nos chamar e para fazer que nossa máquina esteja sempre avante, né, de uma maneira cada vez mais, né, mais eficiente, né. Obrigado, Cleiton. Eu quero citar Obrigado. Aqui do vereador James também e do vereador Mauricinho Soares, secretário da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Antes de concluir, eu quero colocar em aprovação e discussão a ata da reunião anterior, em discussão, em votação. Os que forem a favor, só deem um sinalzinho para aprovar a ata. Vereador Iracema, vereador Paraíba. Aprovada a ata da reunião anterior. Cleiton, eu agradeço os questionamentos e a explanação que você deu para nós em relação aos moradores de rua, né? É muito bom na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos a gente ouvir do Poder Executivo, das secretarias afins que nós convidamos, essas informações que no dia a dia, às vezes, nós não temos, né? Nós questionamos e é aqui que nós buscamos, até porque também tem a população, a comunidade que, através do YouTube, pode assistir e pode tirar as suas dúvidas em relação também ao atendimento, né? E vem os questionamentos da população em relação ao nosso trabalho aqui. Então, te agradeço muito em relação ao convite, né, de você estar participando, ok? Porque agora nós vamos para o segundo assunto, que é em relação ao transporte coletivo. Aí vai ficar o Andrei e a Edilane, da Secretaria da Saúde, e o secretário Romualdo agora para a nossa discussão. O requerimento até eu fiz, mas também com o ok dos vereadores, né? A vereadora Iracema também foi uma que questionou, e Romualdo e Andrei, eu tenho alguns questionamentos até algumas perguntas a fazer, depois também eu vou passar aos outros vereadores, tá? Em relação, eu sei que houve um questionamento há pouco tempo de alguns, veio para nós, veio para os vereadores sobre os ônibus com superlotação, alguns, não todos, né? Hoje eu fiz acompanhamento, uma fiscalização em alguns, e a minha equipe, alguns pontos, terminais de ônibus, não aconteceu. Também fomos em alguns, no horário de rush, em alguns
bairros da cidade, acompanhar o para-para dos ônibus, tá? Não aconteceu, mas eu tenho alguns questionamentos a fazer, até para explanar aos vereadores e à comunidade também, né? Esclarecer como está sendo feita a higienização da frota e limpeza nas garagens desses ônibus, né? E também como está sendo feita a higienização e limpeza dos terminais, se tem uma fiscalização da Secretaria da Vigilância Sanitária em relação a isso aí, né? Ou do próprio CEINFRA. E quais as alternativas ao transporte coletivo que sejam viáveis para os trabalhadores de Joinville? Vamos supor, né? O ônibus lotou. Eu sei que até saiu eu não lembro em que jornal, os próprios motoristas de ônibus no estado pedindo à comunidade que não xinguem eles, porque às vezes o próprio motorista, ele tem, né, Romualdo, ele tem uma orientação da empresa de ônibus e chega na hora, o próprio munícipe não quer, o usuário ele quer entrar de qualquer jeito. E daí é a prevenção, até a própria Secretaria da Saúde sabe que existe essa prevenção, mas às vezes a própria população, ela quer ser a lei e quer entrar de qualquer jeito, não é assim, né? Então, e como está sendo feito o controle de passageiros dentro do transporte coletivo ou individual? E como a administração local instrui esses serviços, né? Uma outra coisa também, a questão que se põe nesse momento é saber, por exemplo, se as empresas de ônibus que operam em Joinville têm condições financeiras de colocar toda a frota na rua com a redução do número de passageiros por causa do isolamento social. Isso aí, com certeza, o secretário Romualdo, que conversa com as duas empresas de ônibus, deve ter esse questionamento. Eu estou fazendo essas perguntas, vereadores, depois eu vou passar a palavra ao vereador Facchini, ao vereador Paraíba, ao vereador Mauricinho, ao vereador Iracema também para fazer as perguntas, pode ser? Então, eu passo a palavra ao vereador Romualdo, se ele puder me responder essas perguntas, e o que vem à Secretaria da Saúde também. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, presidente da comissão, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente discutir o assunto do transporte coletivo. Eu primeiro abordar a questão da superlotação, que eu soube que tem alguma divulgação por internet, alguma coisa dessa natureza. Na Secretaria de Infraestrutura Urbana e na ouvidoria da Prefeitura não chegou nenhuma reclamação desse tipo. Pela fiscalização realizada pelos nossos fiscais de transporte, também não tivemos nenhum caso registrado até o momento de superlotação. Então, a Secretaria de Infraestrutura Urbana desconhece essas questões. Fizemos aferição não só nas plataformas, como também nos embarques e desembarques, todos os dias, e em nenhum momento até agora nós detectamos essa condição. Para que os vereadores tenham uma noção, nós temos uma média de passageiros por dia em Joinville, que dá 132 mil PACs, que a gente chama que são passagens, né, por passageiro, e nós estamos ainda num índice de 21 mil a média desses últimos dias. Começamos lá no dia 8, com 13 mil passageiros, passamos a ter 15 mil no dia 9, e depois, em função do feriado, sábado e domingo, isso reduziu drasticamente. No domingo, inclusive, que a média anual é em torno de 20 mil, nós tivemos apenas 10% dessa movimentação, tivemos 2 mil passageiros no domingo. E no sábado, que em geral é 47 mil, também tivemos uma média no sábado de 3.300 passageiros. Então, nós estamos muito abaixo da capacidade que o nosso sistema de transporte tem dentro da taxa de lotação que foi definida pela Secretaria de Saúde, que é de 60%. Então, a questão da superlotação em Joinville ainda não existe. Como também, e aí já eu entro para a pergunta número 2, né, auxílios alternativos de transporte em caso de lotação. Como nós não detectamos isso, nós não estamos trabalhando com outra alternativa que não seja realmente o transporte público coletivo. Enquanto nós estivermos trabalhando nessa faixa, não temos essa necessidade, então a Secretaria de Infraestrutura Urbana não está nem um pouquinho preocupada com relação a isso. Existe, sim, o transporte escolar, que temos feito algumas abordagens, pedindo para que eles também possam atuar no fretamento por pessoas, né, que queiram, instituições e tal, que queiram contratá-los para fazer esse tipo de fretamento. Essa solicitação nós encaminhamos para o Comitê de Crise,
e é o comitê de crise que define. Mas, pelos números que nós encontramos hoje dentro do sistema de transporte coletivo, não existe essa necessidade. Bem pelo contrário, né? Nós precisamos realmente aumentar o uso do sistema de transporte coletivo, porque operando todas as linhas que nós estamos operando hoje, e com essa taxa de ocupação em torno de 20%, 30% da nossa capacidade de transporte, isso é problemático porque implica depois no custo que vai ficar na tarifa para o próximo ano. Afinal de contas, o principal item disso tudo é o índice de passageiro por quilômetro. Então, essa hoje é a nossa maior preocupação, inclusive com sábado e domingo. Sábado e domingo está praticamente inoperante o sistema. Vamos fazer um estudo nesse próximo sábado, nesse próximo domingo, para ver se isso se repete. E se isso se repetir, é possível que a gente tenha até que desativar o transporte público sábado e domingo nas principais linhas. Controle dos transportes. A Secretaria de Saúde preparou a nossa fiscalização para também auxiliar no controle da higienização, dos procedimentos que tem que ser tomado a cada momento, e é dentro daquilo que a portaria da Secretaria de Saúde estabeleceu, e tem funcionado muito bem. Inclusive, a desinfecção, não sei se é esse o nome, depois o pessoal da Secretaria de Saúde pode me corrigir melhor, tem sido feito todos os dias, porque também é um contrato realizado pelo município para poder fazer esse trabalho dentro dos terminais. Condição financeira das empresas de ônibus. Eu não saberia aqui dizer como é que estão as condições financeiras das empresas de ônibus. É claro que durante o período que eles ficaram sem operar, eles por várias vezes nos procuraram, como procuraram também o prefeito, dizendo que não operando eles teriam muita dificuldade de retornar, mas se está sendo um esforço acima da capacidade deles, eu não sei dizer, porque isso a gente não tem o controle, mas todas as linhas que nós autorizamos o transporte, todas estão funcionando normalmente, com todas as orientações, os motoristas muito bem preparados para a atividade, a nossa fiscalização atuando, a fiscalização da Secretaria da Saúde também. Ou seja, nós estamos hoje com uma condição, pelo menos em Joinville, muito tranquila em relação ao transporte coletivo. Obrigada. Em resumo, é isso. Obrigada, secretário. Bem respondidas as perguntas, porque eu também, nesses 2 dias que a gente fez o acompanhamento, até por causa da discussão aqui, minha equipe foi para a rua e a gente não viu nenhum problema de aglomeração ou de ônibus superlotado, como foi colocado no vídeo. Mas é claro, né, a gente tem que questionar na vereança, a gente tem que trazer para a comissão, discutir, ver se é verdade, se não é verdade, porque, se aconteceu o porquê, se não acontecer, né, o que foi. Eu passo para o Andrei em relação daí à higienização e como é que está a ação, né, sobre a Covid em relação ao uso de máscara, como é que está sendo feita essa abordagem, né? Tem que liberar para o Andrei. Ouvindo? Tudo certo? Tá certo. Estamos sendo ouvidos? Beleza. Tá. Eu vou falar em nome da Secretaria a respeito da fiscalização, Edilane, da Vigilância Sanitária. Tá bom o som aí? Tá. Em relação aos ônibus, o que a gente percebeu enquanto fiscalização é que houve um entendimento equivocado em relação aos 60% que a portaria traz. As pessoas tinham uma expectativa, talvez, dos usuários irem sentados com bancos alternados. E, na verdade, 60% da lotação inclui, inclusive, algumas pessoas em pé. E isso causou uma falsa impressão do ônibus lotado. Foram tomados todos os cuidados nessa elaboração da portaria para garantir a segurança dos usuários, né, e também dos motoristas. Para isso, a utilização de máscara de todas as pessoas, a higienização das mãos, o álcool em gel disponível para todos, a testagem, inclusive, aleatória, feito testes rápidos em alguns usuários que entram nos terminais, né? Nos 10 terminais tem barreira sanitária instalada, medindo temperatura de quem utiliza esses ônibus que vão pelo terminal e eventualmente são feitos durante o dia 20 testes aleatórios nesses municípios, né? Tudo isso para garantir o uso com segurança.
Aí, quando as pessoas se depararam com essas pessoas em pé, então ficaram com a impressão de que o ônibus está lotado. Mas isso equivale aos 60%, realmente, em alguns momentos do dia, dá essa lotação de 60%. Dentro de cada ônibus, existe a sinalização com a nova lotação adequada aos 60%. Então, a gente recebeu algumas denúncias, né, em relação a isso, em relação não tem mais a placa de lotação. Tem um novo formato dizendo o quanto que é autorizado neste momento, quantas pessoas sentadas e quantas pessoas em pé. Quanto à sanitização dos ônibus, ela ocorre nos ônibus a cada 3 vezes por dia. É utilizado um produto que ele fica residual. Ele deixa residual onde na superfície ele tem contato. Então, ele continua agindo mesmo depois de aplicado. E isso vai eliminando o vírus no decorrer do dia também. Além de que a gente pede para as pessoas, e daí também vem um apelo nosso para que os vereadores nos ajudem também nisso, né, sendo um canal direto com a população, para que as pessoas utilizem o ônibus com consciência, utilizando máscara, né? Algumas denúncias que vieram dizer, mas está sem máscara dentro do ônibus. Nós temos que conscientizá-los da importância, né? Até porque não está mantendo aquele distanciamento padrão, porque é uma rota fixa, as pessoas sabem quanto tempo vão ficar dentro do ônibus, né? Se elas entrarem com a máscara, evitar conversar, se tiverem a etiqueta da tosse, né? Usar o cotovelo como proteção para tossir, se for necessário, ou para não expelir gotículas ali dentro do ônibus. Higienizar as mãos, evitar de levar o rosto, tudo isso está sendo evitado de ser transmitido o vírus. Então, tudo isso foi calculado para poder elaborar essa portaria com 60%. Para que se compreenda, na verdade, os critérios que foram adotados para a liberação do transporte coletivo aqui em Joinville, a gente precisa ter clareza que o coronavírus ele é transmitido de 3 maneiras principais, né? Ou mediante contato com superfícies contaminadas, mediante contato com secreções, né? Seja por meio de gotículas no ar ou de qualquer outra forma, e por meio de contato físico direto entre pessoas, né? Então, esses critérios, a questão da limitação da ocupação dos ônibus para 60%, a questão da higienização das superfícies, a questão do uso de máscaras, a recomendação das pessoas para não falarem durante os trajetos, tudo isso é para eliminar todas essas possíveis formas de transmissão, né, do coronavírus dentro do ônibus e tornar essa permanência, né, das pessoas dentro dos veículos segura e dentro dos terminais também da mesma forma. Então, foi pensado dessa forma, esses critérios eles permitem que a gente consiga eliminar o risco, ao máximo possível, né, os riscos de transmissão por essas 3 maneiras. Obrigado, Andrei. Obrigado, Edilane. Passo as perguntas agora aos vereadores. Quem quer só fazer um sinalzinho, quem quer fazer perguntas. Vereador Facchini, vereador Iracema. Vereador James, quer fazer alguma pergunta? Então, passo a palavra ao vereador Facchini. Bem, eu quero mais uma vez cumprimentar ao Executivo e aqui a pessoa do secretário Romualdo, fazer uma referência. O Romualdo tem sido sempre muito pronto a atender o chamado do Legislativo, e esse diálogo permanente só fazer bem para a comunidade. Então, registrar aqui a nossa gratidão ao secretário Romualdo e toda a sua capacidade, né, que está a serviço da sociedade. Também saudar a Secretaria da Saúde, e eu verdadeiramente acredito que tem sido feito todo um esforço, um bom trabalho, especialmente nessa retomada do transporte coletivo, né, e todos esses cuidados, esses protocolos. Ainda ontem eu assisti a uma live do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e comparando agora, Romualdo, com os dados que você trouxe, né, em relação à ocupação, aí de 20%, Curitiba está ocupando muito mais, no que se refere, eles lá estão trabalhando com 50% de lotação no transporte. Então, eu diria que aqui a gente está muito tranquilo, né, quando a gente atinge aí até 20% da lotação, isso também nos dá a garantia. Agora, a fala que eu quero aqui fazer, e aí é mais a Secretaria da Saúde, essa certeza que quanto mais nós testarmos, mais nós conseguiremos fazer o bloqueio
e ter a garantia da retomada econômica com maior segurança, né? Eu venho falando isso já há mais tempo, até em outra oportunidade eu fiz aí, trouxe um comparativo com as demais cidades em relação ao número de confirmação de Covid com o número de letalidade. E naquele momento, Joinville chegava a 6% de letalidade, né? Comparado com os números mundiais, é 1,15, né? Santa Catarina 1,6, Chapecó 0,3. E não é porque aqui morre mais, e sim porque nós estávamos testando menos. Agora tivemos um grande avanço, né? Tanto é que parece assustador, a gente se apavora, porque de repente esse número vai lá em cima, mas ter a certeza que essa decisão da Secretaria da Saúde em testar mais, e obviamente vai aumentar os números, nos dá um raio-x fidedigno da nossa situação. E mais do que um raio-x, nos dá a condição de prevenção, né, de fazer o isolamento. Então, para ser mais claro aqui, esse cidadão que acabou apresentando hoje Covid, né, que foi detectado, que foi positivado, certamente ele vai ser isolado e não vai correr o risco, por exemplo, de usar o transporte público e fazer a transmissão. É nesse sentido só que eu queria fazer a minha fala, parabenizar pelo trabalho, pela ação. Eu fui um dos defensores da volta do transporte público, sabendo, né, do desafio e do risco, mas com essa certeza, se nós, enquanto cidade, enquanto sociedade, respeitarmos os protocolos, se nós respeitarmos os limites, né, e a Prefeitura, a Secretaria da Saúde fazendo a sua parte, que é, na minha avaliação, testando as pessoas, nós vamos conseguir dar essa retomada com maior segurança e controlando o índice de infestação. Então, é nesse sentido só que eu queria fazer a minha fala, dizendo que eu concordo com o que está sendo feito, especificamente com esse avanço na testagem. Ainda hoje, eu recebi um apelo de uma servidora de uma unidade de saúde, as agentes de saúde, né? Que aí é um alerta que eu quero fazer, que teve uma que ela me ligou pessoalmente, ela foi positivada na última semana e ela encontra-se assintomática, né? Então, ela só foi positivada, ela só foi afastada do seu trabalho, ela só foi fazer isolamento porque houve a testagem. Senão ia passar batida e certamente ela estaria contaminando outras pessoas. Mas aí o alerta que eu quero fazer é que ela voltou hoje ao trabalho sem o reteste. E eu, pessoalmente, que sou um leigo, né, acho isso extremamente temerário. Eu não tenho essa clareza do protocolo correto a ser adotado. Então, será que essa servidora da saúde ela já está, não sei se essa é a palavra correta, mas clinicamente pronta para voltar? Será que ela não é mais uma vetora, né? Ela não é mais uma portadora do vírus, portanto, ela pode transmitir para outras pessoas? Então, o meu apelo nesse sentido, né, de fazer, especialmente para os profissionais da saúde, esses que estão na linha de frente, fazer o reteste e garantir que essas pessoas estão voltando às suas atividades normais, porém, sem o risco da transmissão para outras pessoas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Também cito a presença aqui do vereador Roque Matei, nesta plataforma virtual. Passo a palavra à vereadora Iracema. Também cito a presença, um pouquinho, vereador, cito a presença também do vereador Fábio D'Alonso aqui na plataforma virtual. Vereador Iracema, sua pergunta. Só liberar o microfone para a vereadora Iracema, fala. Pode falar, na verdade, o meu não é uma pergunta, eu sei que o Romualdo ali explicou muito bem todas as coisas, e essa semana eu quero pedir para ele, na verdade, dar uma olhada melhorzinho de manhã, talvez segunda. Eu tenho uma foto aqui, ó, várias fotos veio para mim desse ônibus, que estava lotado, segunda-feira de manhã, às 7h30, 8h da manhã no Iririú. Então, eu sei que está tudo muito bem, está cuidando, mas nunca é demais, porque às vezes o povo extrapola, ele não pensa muito, e às vezes com isso vai contaminando mais pessoas. Então, eu acho que está boa a explicação dele, mas dá mais uma olhadinha.
Não é porque está tudo bem que nós temos que deixar de fiscalizar, para não acontecer agravamento mais ainda. Era só isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Iracema. Mais algum questionamento, senhores e senhoras? Não? Então, eu quero agradecer ao secretário Romualdo, como sempre, né, prestativo, atencioso às nossas solicitações, aos nossos convites. A Secretaria da Saúde, através do Andrei e da Edilane, que também, que vocês mudam aqui na plataforma, eu estou olhando para vocês de um lado, daqui a pouco vocês estão no outro. A Edilane também, tá, meu, muito obrigada, e agradeço também o trabalho de vocês, parabéns a todos os profissionais da saúde pelo engajamento, pelo envolvimento nessa situação que nós estamos vivendo agora no mundo, né? E também, já saiu, mas também é o Cleiton Barbosa, secretário de Assistência Social. Eu agradeço muito, foi muito boa a discussão, muito boa a explanação de vocês para nós em relação aos questionamentos e o que a gente tinha de dúvidas em relação tanto aos moradores de rua, também como ao transporte coletivo, né? Não tendo mais nada, alguém tem alguma pauta para a próxima reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos? Não? Então, eu declaro encerrada a 8ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Meu muito obrigada a todos. Uma boa tarde.